Olá, pessoal, boa noite. Todos vocês estão me ouvindo? Olá, boa noite. Sim, sim. Ai, que bom. É, bom, pessoal, já está dando aí o horário, né, do início do nosso mini curso. O meu nome é Vanessa, né? Eu que vou estar junto aqui com vocês durante essas 2 horas, né, para a gente falar um pouquinho sobre a revisão sistemática da literatura, com o uso aí do protocolo SPAR 4 e também um pouquinho do uso da inteligência artificial. Infelizmente, o professor André, né, que o André, ele foi o meu orientador aí no doutorado, e ele está sendo novamente, né, o meu orientador aí no pós-doutorado também, que eu acabei emendando aí e tô fazendo com ele. Ele entrou numa reunião e eu acredito que ele não vai conseguir estar aqui com a gente hoje, né? Então, eu já vou começar, né, a trabalhar aí, então com o nosso conteúdo de hoje. E eu gostaria também de combinar com vocês, né, que eu vou colocar aqui no modo apresentação. Aí, a partir do momento que eu fizer isso, eu não vou conseguir ver aqui o chat, né, que vocês se vocês quiserem me interromper, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, né, qualquer observação ou alguma coisa do tipo, eu peço que vocês, por favor, liguem o microfone, tá? Porque aí eu consigo parar e, né, e dar aí a palavra para vocês, para que vocês possam também colocar aí as experiências de vocês, caso vocês já tenham utilizado esse protocolo, ou alguma das ferramentas da inteligência artificial, ou qualquer outra observação relacionada à revisão, né, que vocês já tenham feito aí no caminho acadêmico de vocês, vai ser muito rico também para a gente, tá bom? Então, a gente combina, deixa combinado dessa forma, e eu vou começar aqui, então, compartilhando com vocês a apresentação. Todos estão vendo no modo apresentação a tela? Estamos sim. Ah, então tá ótimo, obrigada. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos dar início aí ao nosso mini curso, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a revisão sistemática da literatura, explorando aí um pouco do protocolo SPAR 4 e também o uso de algumas ferramentas da inteligência artificial, né? E como eu disse anteriormente, né, só uma breve apresentação aí, eu estou fazendo pós-doutorado agora na UFO também, né? Então eu estou dentro da UFA aí desde a minha graduação, né? Então, eu fiz a graduação, o mestrado, o doutorado, agora o pós também, tudo na UFO. Nem sempre na área de marketing, né? De comportamento do consumidor, onde eu estou agora, mas o mundo acadêmico, né, o mundo da pesquisa, sempre foi algo que me interessou muito, né? E quando a gente fala, inclusive, né, sobre pesquisa e sobre academia, eu acredito que esse tipo de metodologia, né, das revisões de maneira geral, e mais especificamente a revisão sistemática, ela nos auxilia muito em termos de compreender a área que a gente deseja estudar, né? Então, aquela questão da gente entender um pouco o estado da arte, né? Daquela teoria ou daquele tema mais abrangente que a gente gostaria de aprofundar, e facilita a gente naquele momento de encontrar ali aquelas famosas lacunas que a gente fala tanto, principalmente para quem está aí no doutorado, né? Então, a gente começa o doutorado com aquela uma certa angústia, né, de identificar uma lacuna, identificar um gap. Então, a revisão sistemática de literatura, ela vem muito, né, trabalhar também em cima disso, que a gente vai conversar um pouco também aí no decorrer da nossa conversa mesmo, né, sobre as agendas de pesquisa, né, que as revisões sistemáticas, elas podem nos auxiliar nesse sentido, tá bom? É,
Bom, então, uma breve agenda aqui, né, do que a gente vai trabalhar e vai passar no decorrer da apresentação. Inicialmente, para a gente começar a nossa discussão, né, eu trouxe para vocês aqui esse paper, né, esse artigo que traz para a gente a ideia do protocolo, né, que é usado para a gente fazer uma revisão sistemática de literatura de uma forma mais estruturada, né, porque hoje a gente tem visto cada vez mais que os periódicos, né, as revistas acadêmicas de maneira geral, elas têm requisitado mais estrutura mesmo quando a gente vai entregar algum artigo de revisão, né, de maneira geral. Então, quando a gente utiliza um protocolo, né, e consegue detalhar o máximo possível o que está sendo feito, como, por quê, isso geralmente é mais bem aceito, é mais bem visto pelas revistas e pelos periódicos aí, já que, né, no final das contas, a nossa intenção é de fato publicar, né, entregar esse produto aí para os acadêmicos de maneira geral. Então, a gente vai introduzir aqui alguns conceitos e esse processo da revisão sistemática de literatura, considerando esses autores que escreveram sobre esse protocolo, as definições e alguns tipos de revisão sistemática da literatura. Aí eu trouxe para vocês aí um pouquinho de um caso prático, né, que eu fiz utilizando exatamente, né, esse protocolo e as ferramentas que a gente vai apresentar aqui, que é a Consensus, a Insightful para a busca de artigos e também a SciSpace, que na verdade é mais que eu utilizei, né, para organizar os artigos que eu encontrei. E aí eu vou mostrar também para vocês. E por último, né, a gente vai fechar a nossa discussão só discutindo e trabalhando um pouquinho sobre a questão dos desafios que a gente tem na hora de estruturar, na hora de analisar e na hora de escrever uma revisão sistemática de literatura. Então, só para vocês identificarem aí, né, eu recomendo bastante a leitura desse artigo, né, ele é bem detalhado mesmo na descrição de definições, né, então ele ajuda muito a gente nesse quesito de definições da revisão sistemática, dos tipos de revisão sistemática que a gente vai passar de maneira bem breve aqui, mas ele traz com muita riqueza de detalhes, né, ele explica também muito bem, ele traz toda essa ideia desses procedimentos para que a gente consiga conduzir uma revisão sistemática de literatura de uma maneira satisfatória para o nosso objetivo dentro da academia, que é contribuir, principalmente teoricamente, ainda mais quando a gente fala de artigos de revisão, né? E entregar isso para uma publicação aí como um produto final, né? Então, indico bastante esse artigo, né? Caso vocês tenham aí interesse em escrever depois, né, possíveis revisões sistemáticas da literatura. Então, inicialmente, né, o que que é a revisão sistemática de literatura? Então, esses autores, eles trazem para a gente que a revisão sistemática da literatura, né, como uma metodologia e como um método, ela vem trazer para a gente esse processo, né, de acessar, de organizar e de conduzir mesmo a literatura existente em um determinado domínio, em uma determinada área de conhecimento, né? Então, o que eles chamam de assembling se refere aí à identificação e aquisição da literatura, que a gente vai passar também detalhadamente por cada um desses passos, porque eles trazem também uma estrutura para auxiliar a gente com todo esse passo a passo para a gente poder seguir, né, na condução da revisão. E o segundo, né, que ele chama de 3 As, então o assembling, identificação aí da literatura, o arranging, que é essa organização e a purificação da literatura. Então, aqueles filtros que geralmente a gente coloca, né? Vai ser só artigos acadêmicos, às vezes a gente coloca um período específico, uma área específica também, né? E o último A, que é o assessing, que está relacionado aí ao processo de avaliação, né, de análise, e também da maneira que a gente vai reportar
esses dados, né, essa literatura que a gente está acessando. E aí, como resultado desse processo, né, aí sugere-se que as revisões sistemáticas da literatura e como um produto de pesquisa, né, que eu acabei de falar também aí na introdução com vocês, significa também justamente essa questão aí da gente entender melhor e aprofundar mais no estado da arte, aí da literatura existente, que a gente está trabalhando, e também trabalhar essa questão de estimular uma agenda de pesquisa. Então, já que a gente está tendo acesso, né, a uma quantidade aí considerável de literatura, nada mais, né, produtivo, né, para a gente enquanto pesquisador e também para os pesquisadores que vão ter acesso à nossa pesquisa, à nossa revisão da literatura, de ter ali alguns caminhos, né, uma agenda de pesquisa que poderiam ser conduzidas a partir dessa análise que foi feita desse pedacinho aí da literatura existente, né? Então, aí é importante, né, que esse processo ele deve ser conduzido, deve ser completado, né, de maneira transparente e clara, de uma forma que esses resultados eles possam ser reproduzidos também por qualquer outro pesquisador. Isso eu acredito que todos já estejam acostumados, né, porque na academia, sempre que a gente faz qualquer tipo de pesquisa, a gente precisa detalhar o máximo possível a nossa metodologia para que aquela pesquisa ela possa ser reproduzida por qualquer outro pesquisador, né? Que ele chegue ali nos mesmos resultados, fazendo todo o passo a passo que a gente fez, no decorrer da pesquisa. Por isso é tão importante o detalhamento aí dos nossos aspectos metodológicos, né? Então, depois de definir, de trazer para a gente, né, o que é a revisão sistemática de literatura, ele traz alguns tipos, né? E aí o primeiro deles está relacionado aí às revisões baseadas em um domínio, né? É uma área mais ampla de pesquisa. Então, ela está concentrada, né? Esse tipo, na verdade, ele está concentrado aí no desenvolvimento, então, de uma área. Então, aqui ele traz, né, a literacia financeira, por exemplo, ou no que ele chama de outlet, que é o local onde aquelas pesquisas que a gente deseja fazer revisão foram publicadas, por exemplo. Então, a gente pode escolher um determinado periódico. Eu já vi revisões de artigos, né, ali aqueles artigos que são publicados em anais de evento, lá em alguns eventos da ANPAD, né, o ENAMPAD, que é o maior da nossa área, né, da administração, então isso pode ser feito também. Então a gente escolhe, justifica a escolha e trabalha com esse outlet, né, ou com esse periódico, né, onde esses artigos, esses papers, eles foram publicados. Ou algum tópico específico também, né? Então, o modelo aí de escolha do consumidor, por exemplo, né? Então, é considerado aí um domínio para a gente poder começar aí como pontapé para a nossa revisão. E aí, dentro dessa revisão baseada em domínio, a gente tem ali as revisões baseadas em temas, em temáticas, né? Então, desenvolvimento de temas que podem incluir teorias, modelos, construtos, contextos, métodos. As revisões baseadas em modelos, né? Ali, modelos teóricos, frameworks. Então, ela está aí estabelecida, né, dentro desses frameworks para nos guiar, né, no decorrer dessa revisão aí de algum domínio específico que a gente escolheu. Então, eu vou trazer para vocês, inclusive, né, quando a gente chegar lá na parte prática, esse primeiro framework, né, o ADO, que é de Paul e Benito, de 2018, que foi o framework que eu usei para fazer a análise da revisão de literatura, né, da última que eu escrevi. Então, esses frameworks, né, e aí se vocês tiverem acesso, né, e forem ler esse artigo que eu acabei de indicar para vocês, vocês vão ver que tem mais, né, tem outros frameworks também que vocês podem utilizar. Então, esse daqui ele traz para a gente os antecedentes, as decisões e os resultados, e a gente utilizar esse tipo de estrutura, né, na nossa revisão, ela nos auxilia muito na hora da gente fazer as análises, né, porque de certa forma a gente já tem um pouco ali das categorias para a gente poder
incluir, né, e ir incluindo ali os resultados que a gente vai encontrando dentro de cada um desses blocos, digamos assim, né? O terceiro, né, subtópico aí dentro das revisões baseadas em domínio são as revisões bibliométricas, né, que estão relacionadas aí a aspectos mais estatísticos, né, da revisão desse domínio. E as revisões conceituais, né, que elas propõem aí novas teorias ou novas hipóteses e proposições também aí na revisão desse domínio que a gente está trabalhando, né, e que foi escolhido. O segundo tipo de revisão sistemática, ela é baseada em teoria, né, mais especificamente. Então, aqui a gente vai examinar o desenvolvimento de uma teoria específica, né, dentro aí de uma área, dentro de um domínio. O terceiro tipo é uma revisão baseada em método. Então, aqui a gente já vai explorar o desenvolvimento de uma metodologia específica dentro também de um determinado domínio, de uma determinada área. As revisões meta-analíticas, o quarto tipo, né, que a gente vai focar em alguns aspectos também estatísticos, de pesquisas anteriores de determinados, né, domínios ou áreas, e a gente vai tentar aí identificar aspectos, né, ou fatores relevantes, estudos relevantes que já foram realizados dentro de determinadas áreas. E por fim, dentro aí desse primeiro tipo, né, do domínio, a gente tem as revisões metassistemáticas que vão aí se consolidar em revisões sistemáticas já existentes, né? Então, é uma revisão sistemática que vai analisar outras revisões sistemáticas também, né? Para trazer um pouco de clareza em relação a isso. Geralmente, quando já se tem, né, uma quantidade considerável aí de revisões sistemáticas, aí se justifica fazer uma revisão desse tipo. Então, o artigo, né, ele traz para a gente como, então, a gente deveria, né, fazer ou deveria escrever uma revisão sistemática de literatura de uma maneira aí mais estruturada, né? E ele traz para a gente justamente esse passo a passo, né, como eu havia comentado com vocês, para a gente conseguir trabalhar isso, né, de uma maneira mais precisa e mais detalhada. Então, lembram daqueles 3 As, né, que eu falei lá no primeiro slide? Então, o primeiro deles, que é esse assembling, ele traz para a gente esses 2 aspectos aqui a serem trabalhados, né? Então, o primeiro ponto que a gente deveria, né, fazer é estipular ali justamente o domínio ou a área, né, que a gente deseja trabalhar, ou aquele outlet, né? Então, eu vou trabalhar uma revisão sistemática com papers que foram publicados em um determinado periódico, uma determinada, né, revista, ou anais de algum congresso que tem uma importância para aquela área que está sendo estudada. E aí a gente precisa pensar também em questões de pesquisa, né? Aí ele dá o exemplo de o que, ou como, ou onde, né? Utilizar esses conectores aí para a gente começar a ter a ideia das nossas questões de pesquisas relevantes. Os nossos tipos de fontes, né? Então, quais journals que a gente vai escolher, se existe esse tipo de critério, né? A qualidade também da nossa busca, né? Então, aí entra o que a gente já está mais habituado, mais conhecido, que é o Web of Science e o Scopus, que está dentro aí dos exemplos que ele deu para a gente, né? Então, de maneira geral, a gente utiliza muito essas duas, né? Esses 2 tipos de base de dados para a gente buscar os nossos artigos aí nas nossas revisões. E aí, a partir do momento que eu tenho, então, essa identificação, eu parto, né, para o segundo passo dentro do assembling, que é a aquisição. Então, a maneira que eu vou adquirir mesmo, que eu vou ter acesso, na verdade, aos artigos, né? Aí ele deu o exemplo aí do Google Scholar. O período,
então, geralmente, quando a gente utiliza período, né? As palavras-chave também, né, que a gente utiliza para fazer a busca desses artigos, então a gente escolhe ali as palavras-chave que fazem mais sentido dentro daquele tema, dentro daquele domínio, e nós realizamos as buscas. E aí também o total de artigos, né, que foram retornados aí dessa busca. Então a gente traz tudo aqui dentro dessa tabelinha e coloca ali inicialmente o número total que a gente encontrou nessa busca de artigos, né, inicialmente realizada. E aí a gente já entra no segundo A que ele traz para a gente, né, que é o arranging, que está relacionado ali à organização mesmo desses artigos. Então, a primeira parte, né, o primeiro passo está relacionado aos códigos que a gente vai utilizar para organizar esses aspectos. Então, aí aqui ele coloca, né, os antecedentes, as decisões, os resultados, e aí isso já está totalmente, né, diretamente relacionado à ideia dos frameworks que ele traz para a gente. Então, ele dá alguns exemplos desses modelos que a gente pode utilizar, e que eu falei para vocês do ADO, que foi o que eu utilizei, né? Então, a gente vai escolher um deles, e aí a gente precisa olhar para esses frameworks, verificar o que é que eles podem contribuir, que podem trazer de benefícios para a gente em termos do que a gente está estudando, né? Então, na academia, a gente sabe também que a gente precisa sempre estar justificando, mostrando por que que a gente está escolhendo, né, determinada metodologia, determinada teoria, enfim. Então, aqui também não é diferente, né? A gente precisa sempre justificar o porquê que a gente está escolhendo. Então, dentre esses frameworks que ele está apresentando aqui para a gente, né? A gente tem teoria e método aqui, tem esse 5W, 1H, que são as perguntas, né? O what, o why, o how, aí tem as perguntinhas que ele traz lá também, que pode ser utilizado aí como para dar norte, né, para essa revisão. Então, tudo precisa ser bem justificado nessa parte da organização. E na purificação entram aqueles aspectos, né, de critérios, critérios de inclusão e critérios de exclusão, né? Então, aqui a gente também precisa olhar para a nossa pesquisa e ver o que que faz sentido, né? A gente incluir ou a gente excluir. Aí isso vai depender muito, né? Acaba sendo muito relativo, vai depender da temática, vai depender da sua pergunta de pesquisa, né? Então, o que está mais relacionado com a pergunta de pesquisa que você propôs ali com aquela revisão, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, um pouquinho mais para frente. E aí, então, a gente, né, finaliza o segundo A da organização da revisão, e a gente chega no último, né, dos 3 As, que é o assessing. Então, a parte aí de avaliação, a gente vai escolher, né, e trabalhar aí o nosso método de análise da nossa revisão sistemática da literatura. Então, a gente vai fazer uma bibliometria, né, vai fazer uma análise de conteúdo, uma meta-análise, uma análise temática, né? E nessa parte aqui, né, pessoal, só adiantando um pouquinho, quando eu fui escrever esse artigo, de revisão sistemática de literatura, eu tive contato, né, com o professor Ricardo Limonge. Eu não sei se vocês já tiveram aqui contato com ele, eu acredito que sim, né? Mas ele tem aí um conhecimento, né, bem aprofundado nessas plataformas de inteligência artificial, e a gente conversou muito sobre essas questões, né? E os artigos puramente bibliométricos, eles já não têm sido tão bem aceitos para publicações, né? Ou pelo menos para publicações de periódicos com fatores, né, de impacto maiores, com avaliações um pouco melhores, porque ele traz aspectos meramente estatísticos, meramente quantitativos, que muitas vezes hoje, com essa infinidade de ferramentas que a gente tem da inteligência artificial e de todos esses facilitadores que nos auxiliam aí com a pesquisa, muitas vezes a gente tem algo que já vem meio que pronto, quase, ou pelo menos quase pronto, né?
Então, só a bibliometria, ela não tem sido tão bem aceita assim, né? Então, é sempre aconselhado, além dessa parte estatística, né, da gente trazer um pouco, claro, desses aspectos bibliométricos, que são, sim, importantes, mas a gente complementar com algum outro tipo de análise, né, ali do conteúdo mesmo desses trabalhos, do conteúdo desses artigos, de trazer essas temáticas e, principalmente, né, pessoal, da gente tentar trazer a ideia lá da agenda de pesquisa, tá? Então, a gente tentar acessar e identificar aspectos ali que podem ser trabalhados a partir desses artigos analisados. Que, né, então, esse método aí de proposta de agenda, né, das melhores práticas, de análises de possíveis gaps na literatura. Então, isso tem sido, né, muito bem visto e muito esperado pelas pessoas aí que recebem esse tipo de artigo, tá? De revisão sistemática da literatura. Por fim, a gente tem, então, uma maneira de reportar isso, né? Da gente fazer mesmo ali, de colocar no artigo, de escrever, de informar isso para o nosso leitor, né? Então, a gente vai trazer isso em forma de figura, de tabelas, né? Vai fazer ali a escrita do texto propriamente dito, vai trazer as limitações que a gente teve na nossa pesquisa, ah, aí, né, as fontes de suporte, no caso, né, caso tenha aí algum tipo de financiamento, alguma coisa, enfim. Então, ele traz alguns aspectos aí mais detalhados. Então, dentro ainda dessa perspectiva, né, de organização e de busca de artigos, eu só coloquei aqui, né, aqueles termos, né, que a gente geralmente utiliza para poder fazer as buscas dos artigos lá na Scopus, lá na Web of Science, e a gente pode utilizar também aí nas plataformas da inteligência artificial, né, os buscadores aí booleanos, que são, né, uma técnica que a gente utiliza aí para fazer a combinação de palavras-chave, né, utilizando principalmente esses operadores, o e, o ou o não, né, o not, no caso aí, para poder limitar ou expandir, quando for o caso, os nossos resultados de pesquisa, né? Então, quando a gente utiliza o and, a gente quer trabalhar os dois termos, né? Eu vou trazer para vocês aqui uma temática, né? Que eu fiz que na verdade eu ainda estou fazendo, mas eu já fiz boa parte dela, que está relacionada a marketing, education e sustentabilidade, né? Então, na verdade, a maneira como os professores da área de marketing, eles têm abordado ou têm incorporado a temática sustentabilidade nas suas aulas, né? Então, eu trabalhei, né, marketing, education and sustentabilidade, né? Então, eu quero aí pesquisas que me tragam os dois termos. O or, né, independente um ou outro, né? Aí ele já expande um pouco mais. E o not, ele já exclui, né? Então, é somente um dos termos que eu estou pesquisando. E trouxe também aí só alguns exemplos, né, para elucidar para vocês, lá naquela etapa de purificação, alguns aspectos aí relacionados à inclusão e à exclusão, né? O que que a gente poderia utilizar para a gente fazer esses critérios? Então, critérios de exclusão, né? Olhando para a nossa questão de pesquisa, a gente pode escolher incluir, por exemplo, artigos que trabalham, né, com um conceito, algum conceito específico, né? Então, o conceito ali de marketing education mesmo, né? Do exemplo que eu dei para vocês. Então, ou papers que analisam, né, determinado aspecto que é importante para a minha pesquisa. Ai, a barra está bem em cima aqui, ó. Ou então, somente, né, documentos aí acadêmicos, né, porque a gente pode expandir também, né, a nossa revisão para outros tipos de documentos. E no aspecto de exclusão, então eu posso decidir, por exemplo, excluir os chamados proceeding papers, que são os artigos, né, que foram ali publicados em congressos, né, então são os anais aí de congresso, então eu posso decidir excluir,
artigos que não focam na temática ali relacionada, né, à minha questão de pesquisa, ou não diretamente relacionado ao domínio ou à área que eu selecionei, tá? Apenas alguns exemplos de critérios aí para vocês. E aí a gente entra, então, aqui, num caso mais prático, para a gente poder discutir um pouquinho, né, sobre a revisão sistemática de literatura. E a gente parte, então, da revisão sistemática, né, de uma questão de pesquisa, né, como a gente havia falado aí anteriormente. Então, a questão de pesquisa, para esse caso prático, ela foi como que, né, a educação aí na área de marketing, ela incorpora a temática da sustentabilidade, né? Então, todos esses aspectos, né, pessoal, que a gente vai falar a partir de agora, vocês precisam pensar que eles precisam ser o máximo possível bem detalhados e reportados no texto de metodologia de vocês, né? Então, aqui tem só um pedacinho do texto que eu coloquei, né, falando que essa revisão sistemática da literatura, ela vai fazer o uso desse framework que é o ADO, né, que é dos antecedentes, das decisões e dos resultados, que foram propostos, né, por esses autores, pelo Paulo e Benito de 2018, para poder focar esses aspectos, né, dos antecedentes, das dimensões e desses resultados aí associados com a educação do marketing incorporando a sustentabilidade. Então, para assegurar esse rigor do estudo, a gente fez então a utilização desse protocolo, que é o SPAR 4, que é essa recomendação toda essa recomendação que a gente acabou de passar. Então, daquele quadro que a gente trabalhou lá dos 3 As, né, que está relacionado aí a esse protocolo, que é toda essa organização, todos esses critérios e toda essa estrutura para que a gente tenha, então, uma revisão sistemática da literatura o mais estruturada, o mais bem estruturada possível. Então, no primeiro ponto, né, lá do assembling, o domínio ou a área, né, definida para pesquisa ou para esse exemplo de pesquisa, né, que eu estou dando aqui para vocês, foi o Marketing Education, incorporando, né, a sustentabilidade e buscando entender, né, como que esse campo de pesquisa ou como que esse campo teórico, né, ele tem desenvolvido aí ao longo do tempo. E para fazer esse primeiro passo, né, para que eu conseguisse, então, acessar esses artigos, ao invés de ir, porque eu tinha feito uma revisão sistemática da literatura em uma disciplina que eu fiz no doutorado, e, na verdade, se não me engano, foi o primeiro contato que eu tive de uma maneira mais aprofundada com a revisão sistemática de literatura, né? E, na época, eu lembro que eu tive até um pouco de dificuldade para entender a estrutura desse tipo de artigo, né? O que exatamente eu deveria fazer, como que eu deveria escrever os resultados, né, as análises. Então, aqui a gente vai utilizar duas ferramentas, né, ou duas plataformas da inteligência artificial para a gente conseguir ter acesso a artigos relacionados a esse domínio, que é essa temática que a gente escolheu. A gente poderia utilizar a Web of Science ou o Scopus, por exemplo, que geralmente é o que a gente utiliza, né? Mas aqui a gente está utilizando a inteligência artificial, né? No caso, essas ferramentas aqui específicas, porque elas têm muito a contribuir para a gente, né, em relação a, a esse tipo de análise, né, e a essas buscas desses artigos também. Então, só para exemplificar aqui para vocês, a ferramenta, né, a primeira plataforma que eu utilizei foi a Consensus. Eu não sei se vocês já tiveram contato com essa ferramenta, já utilizaram ou já viram alguém utilizar, né? Então, ela traz um aspecto bem interessante para a gente, que se a gente jogar uma pergunta
aqui para ela, né? Então eu coloquei aqui, né? Does Marketing Education incorporate sustainability? Então, a educação aí do marketing, né, ela incorpora a sustentabilidade. E aí, qual que é a ideia da plataforma Consensus? É justamente ele mostrar para a gente se existe ou não um consenso na literatura em relação àquilo que eu pretendo estudar, ou que eu estou estudando, né? Algo que eu gostaria de saber. Então, para que a gente aproveite melhor essa plataforma, né, é interessante que a gente pense numa questão ali para poder explorar que traga, né, ou que tenha ali como resposta sim ou não, porque aí ele vai conseguir trazer para a gente essa ideia do consenso. Então, nesse caso aqui, a educação aí para o marketing incorpora a sustentabilidade, então a gente consegue ver que, né, dentro dessa busca aí que a gente fez, ela traz para a gente que a maioria dos artigos, eles mostram que sim, que né, o marketing aí, enquanto área de conhecimento, né, para educação, incorpora sim a sustentabilidade, mas tem alguns artigos aí que trazem que não, né, que essa integração ela ainda não existe. Tá? Então, esse é um aspecto, né, bem interessante dessa plataforma que pode trazer para a gente muitos insights, e muitas formas de ajudar, na verdade, a gente com as análises da revisão sistemática da literatura, né? Então, aqui, ele traz para a gente inicialmente essa métrica aqui do consenso, aí ele traz uma introdução breve aqui. Aí tem os filtros, né? Então, a gente pode utilizar também ali os filtros. Podemos utilizar a questão das datas, né? Do período ali que a gente deseja. A gente tem a área também. Então, eu quero selecionar somente a área de business, né? E aí eu posso marcar isso tudo. A gente marca e depois reporta, né? Na metodologia. E aí, eu busquei também as informações, né, que a fonte de material aí utilizada no Consensus, né, ela vem aí da Semantic Scholar, é, e aí, nessa plataforma também, além da gente poder utilizar essas perguntas, né, para trazer para a gente a ideia de consenso, a gente também poderia fazer uma busca comum utilizando aí os marcadores booleanos, tá? Então, a gente poderia pesquisar utilizando marketing, education e sustentabilidade, que ele também retornaria para a gente aí alguns artigos. Mas a ideia da plataforma dar para a gente essa ideia do consenso. Então, por isso que a gente colocou ali uma questão, né, específica relacionada à nossa temática. E aí eu tenho a opção também, né, de exportar esses resultados, né? Eu não sei aí se algum de vocês utilizam o Mendeley ou o Zotero, né? Então, são softwares que auxiliam a gente também, né, na hora lá das citações, das referências. Então, ele já traz para a gente nesse formato, ou o ponto .csv também, né, que a gente consegue aí utilizar no Excel e trabalhar aí com as planilhas. Então, depois que a gente faz a busca, né, ele traz para a gente ali meio que um resumo mesmo daquele consenso, né, daquela métrica de consenso que ele colocou para a gente. Então, ele já traz aí alguns aspectos-chave, né, dentro daquela temática que a gente está estudando. Então, dentro aí do ensino de sustentabilidade, né, dentro do marketing, ele já fala que o currículo do marketing, né, está encorajando aí a adotar aquele triple bottom line lá, que está relacionado à sustentabilidade, né, enfatizando o ambiente, o social, o econômico, para promover esses estilos de vida sustentáveis, esse experiential learning. Então, ele traz aspectos também interessantes para que a gente possa começar aí a pensar um pouquinho na nossa análise. Aí ele começa, então, a trazer a listagem dos artigos, né? Que aí a gente vai
exportar esses artigos, assim como a gente faz em outros, né, em outras bases de dados que a gente busca, e vai começar a trabalhar a análise, né, primeiramente do ponto de vista daquela exclusão, né, e da inclusão de artigos. E aí, dentro de cada artigo que ele retorna para a gente, vocês podem verificar aí do lado direito, né, que tem aí o primeiro, ele tem um unknown, aqui bem do lado direito, depois do título do artigo. Então, isso é porque ele não identificou se esse artigo, ele tem aí um consenso, né, positivo relacionado ao ensino de sustentabilidade no marketing ou não. Já o segundo artigo, depois do título, ali do lado direito, vocês podem ver que tem um yes. Então, ali ele já traz para a gente também, né, os marcadores dos artigos que estão relacionados à resposta sim ou à resposta não para a pergunta que a gente fez ali anteriormente, tá? Então, ele já facilita também para a gente nesse ponto aí de trazer esses aspectos, né? Então, essa foi uma das plataformas, né, que eu utilizei para poder auxiliar nas análises, para poder entender um pouco sobre a temática, sobre como que têm sido as discussões relacionadas aos artigos dentro desse tema, né, e para entender um pouquinho o que estava sendo discutido, né, o que estava sendo escrito dentro dessa temática. E aí, então, a, a gente vem para a segunda parte do Assembly, que, na verdade, é a utilização de uma outra ferramenta também, chamada Insightful, da IA, que ajuda, né, que auxilia a gente a analisar aí a rede, né, de artigos acadêmicos e traz para a gente aí as informações mais relevantes dentro da literatura, dentro do domínio que a gente está estudando. Então, nesse caso, pessoal, por que que a gente escolheu utilizar Insightful? Enquanto eu estava fazendo as buscas dentro da temática que iria ser estudada, né, da revisão da literatura, eu identifiquei que havia um artigo, que era um artigo seminal da temática, né? Então, os artigos seminais são aqueles, né, que foram ali um dos primeiros ou o primeiro a ser publicado sobre a temática e que ele teve uma grande representatividade ou uma grande importância para aquele tema, né? Geralmente é um artigo bastante citado, que já tem um reconhecimento aí considerável naquela área, né, que a gente está estudando. Então, eu identifiquei aí um artigo seminal dentro da área, né, que eu estava estudando. E aí, essa ferramenta, né, da Insightful, ela permite, né, com que a gente faça uma busca diferente aí do que a gente está acostumado, né? A gente geralmente coloca a palavra-chave, no caso da Consensus, a gente trabalhou com a pergunta, né, com a questão, uma questão ali para entender sobre a área que a gente estava estudando. E aqui na Insightful, ele permite, né, com que a gente pesquise partindo de um título mesmo, né, de algum paper. Então, para essa ideia do artigo seminal, é interessante, né, se torna interessante a gente utilizar essa ferramenta, porque ele vai trazer para a gente, a partir desse artigo seminal, vários outros trabalhos que estão relacionados a ele, né? Então, eu coloquei aqui, né, para que vocês possam verificar e ter uma noção. O título do artigo seminal que eu havia encontrado, né, um artigo publicado em 2008, Going Beyond Green, né? E aí ele traz aí esse aspecto da integração de sustentabilidade no currículo de marketing. Aí ele traz então para a gente alguns dados aqui sobre esse artigo específico. Eu circulei aqui também, né, que a gente pode trabalhar com filtros de tempo, também a gente pode selecionar aqui um período específico que a gente deseja, né? E, além disso, a gente pode também incluir palavras-chave que a gente deseja também, mas nesse caso aqui eu não incluí porque eu desejava mesmo verificar, né, os artigos que estivessem relacionados
com esse artigo seminal, né, que eu havia encontrado, que foi publicado lá no Journal of Marketing Education, né, que tem tudo a ver com a temática que eu desejava escrever e analisar. Então, logo abaixo dos dados do artigo que a gente pesquisa, né, dentro da Insightful, ele já traz para a gente um gráfico pronto, né, dos autores aí relacionados a essa área que a gente está estudando. E aí, esse gráfico aqui, ele já sai pronto, né, mas a gente consegue, inclusive, incluir também, né, caso a gente deseje, a gente consegue incluir também outros artigos, né, que às vezes, não apareceu um artigo que eu considero importante, a gente consegue colocar aqui também. Então, aqui ele traz as cores aí, né? Os mais escuros são os mais recentes, os mais clarinhos são aqueles mais antigos. E quanto maior, né, o círculo aí, mais representatividade esse artigo tem para essa área, para essa temática, né, que a gente está estudando. E aí, essa plataforma da Insightful, ela trabalha, né, de forma dividida. Então, ele traz os artigos para a gente de uma forma segmentada. Então, primeiro, ele traz para a gente aí alguns artigos que ele considera similares, né? Então, são aí alguns artigos que têm aí a mesma perspectiva, que tende a ter o mesmo tipo de discussão, de temática, né, de questões de pesquisa relacionadas àquele que eu coloquei lá para que a plataforma buscasse, tá? Então, ele traz para a gente também, né, o número de citações, o ano de publicação, e traz, inclusive, também um número aqui que indica similaridade, né, com o artigo. Então, aqueles que aparecem primeiro é porque são mais similares, e aí esse número vai diminuindo, à medida que a gente vai descendo ali nos artigos. Um outro tópico que ele traz, né, são aqueles papers mais importantes, né, então, como ele coloca, né, tendem a ser aí artigos mais antigos da área, e aí, é claro, né, pessoal, sempre cabe a gente pegar essa listagem que ele traz para a gente e verificar se aquilo faz sentido ou não para aquela temática que a gente está estudando, né? Então, para a área de marketing, educação em marketing e sustentabilidade, por exemplo, eu olhando aqui para alguns títulos, eu já vejo que não, né, não são muito interessantes para mim. Então, a gente, apesar de utilizar das ferramentas, né, da IA e dela nos auxiliar muito, até facilitando, né, o nosso processo de compreensão, de análise, né, de verificar mesmo, né, todos esses dados, todas essas informações que a gente tem acesso, cabe a gente, né, olhar com atenção mesmo e excluir aquilo que não faz sentido, né, para a nossa área. Ele traz também um tópico de artigos só de revisão, né? Então, a gente viu lá atrás que é possível a gente fazer um tipo de revisão sistemática que vai analisar outras revisões sistemáticas, né? Então, por exemplo, para quem está trabalhando com esse tipo de revisão, pode ser muito interessante esse bloco de artigos aqui, para a pessoa analisar e verificar, né, a quantidade ou a qualidade das revisões que têm sido feitas na área ali específica que ela está trabalhando, né? Aí ele traz também artigos de top 100, né, autores, e traz então para a gente a listagem, aí traz também os mais importantes papers mais recentes, então, olha, publicações de 2023, de 2022, né? Então, a gente sabe que a gente precisa, né? Isso sempre é cobrado nos processos aí de aceite, né, das publicações, até para publicação em evento, geralmente os revisores, eles pontuam esses aspectos relacionados
a artigos, né, mais recentes na nossa pesquisa, então isso é interessante, é importante também para a gente. E olha só, a Insightful, ela já traz também para a gente alguns aspectos daqueles quantitativos, né, que a gente falou também lá atrás da bibliometria, né? Então, ele já traz para a gente lá os top authors, né? Então, o número de artigos que determinados autores têm, né? Quem tem mais artigos publicados nessa temática, né? Ah, aí esses autores também upcoming, né? A quantidade de papers que eles têm, e aí ele também faz esse ranqueamento, né, desses autores mais recentes. Ah, por fim, né, lá no final da lista, no final da listagem aqui de cada um desses blocos de artigos que ele traz para nós, ele dá ali a opção para a gente salvar. Então, a gente pode exportar, né, esses arquivos com esses resultados em vários formatos diferentes, né? Então, Biblitex, .ris, também para o Mendeley e para o Zotero, né? Então, eu tenho utilizado o Zotero recentemente aí para a escrita dos últimos artigos que eu tenho feito, e o Zotero é muito bom, pessoal. Não sei também se vocês utilizam, se vocês utilizam o Mendeley também, mas é algo também que facilita bastante a nossa vida, né? Na escrita aí dos nossos trabalhos, dos nossos artigos. Bom, então aqui eu acho que é isso. E aí eu trago também, né, a terceira e última ferramenta da inteligência artificial, que é como que a gente pode, então, organizar todos os dados, né, e todos os artigos que a gente tem acesso a partir dessas outras plataformas. E aí independe, né, independe de onde vocês pesquisaram isso, se foi no Google Acadêmico, se foi na Scopus, ou se foi em outras plataformas de inteligência artificial. Né? Aqui no SciSpace, não sei também se vocês já tiveram acesso, já, né, trabalharam com ela alguma vez, mas a gente pode fazer o cadastro, né? Então, a gente faz o cadastro gratuitamente. E aqui a gente pode trabalhar também com buscas, né? Então, vocês estão vendo aí que tem algumas questões, né? A gente pode fazer perguntas para ele e ele vai trazer um pouco de informações relacionadas àquela pergunta, né? Não naquela mesma lógica do consensus, né? De trazer de fato um consenso da literatura, mas ele vai trazer meio que um resumo para a gente sobre aquela temática ali que a gente está colocando, né? E que tá sendo perguntado. Mas o mais interessante que eu achei que facilita, na verdade, né? Que eu não conhecia, que eu tive acesso também bem recentemente com essa ferramenta, né? Depois de conversar com o professor Ricardo, foi a possibilidade mesmo desse aspecto de organizar esses artigos e de ter pronto as principais informações que a gente precisa. Né? Então, aqui eu circulei para vocês essa biblioteca, né? Então, os dois pontos que estão marcados aqui em vermelho é a biblioteca onde a gente pode fazer o upload dos nossos arquivos. Então, vocês pesquisaram lá e encontraram 150 artigos relacionados à área, né, de vocês, que vocês desejam aí escrever a revisão de vocês. Então, a gente faz a inclusão de todos esses artigos aqui no SciSpace, e aí ele permite, né, que a gente organize todos esses artigos em pastas também, então a gente pode deixar isso bem organizado, né, e o que acontece? Ele já faz para a gente meio que um fichamento, pessoal, um fichamento pronto, né? Então, aqui, esse primeiro artigo, deixa eu ver se, mas não saiu muito bem. Qualquer coisa, depois eu saio da apresentação e a gente abre o SciSpace, né? Para eu poder mostrar melhor para vocês. Mas aqui, então, a gente tem o arquivo, né? Que é o primeiro aí, a primeira fileira, né? E a gente tem o método utilizado, a gente tem os resultados. E aí,
Se vocês verificarem aqui logo abaixo, minha biblioteca, que tem 220 arquivos, eu tenho os arquivos, as pastas e eu tenho o adicionar colunas. Aqui eu posso selecionar as colunas que eu quero que ele identifique para mim os aspectos relacionados com aquele artigo, né? Então, é bastante interessante, ele já traz realmente para a gente um fichamento pronto. Gente, eu me lembro quando eu estava no mestrado, de ficar horas, né? Horas e horas, fazendo fichamento no Excel, né? Então, a gente pegava ali os artigos para começar a escrever, e aí isso já vai além, né? Para além de uma revisão sistemática da literatura, porque sempre que a gente vai começar a escrever sobre uma temática, a gente meio que precisa ter um contato mais geral, né? Um contato mais amplo com a literatura. Então, se a gente faz uma busca ali de uma quantidade X de arquivos, né? De artigos, e a gente joga aqui, a gente já consegue ter mais ou menos uma noção do que está sendo trabalhado, do que está sendo discutido, e ter esse fichamento de uma forma mais fácil, né? Então, a gente vai poupar muito trabalho, a gente vai poupar muito tempo. Então, isso é para poder facilitar a nossa vida nesse começo, né? Nesse pontapé inicial aí, para a gente poder escrever as nossas pesquisas, né? E poder ter esse primeiro contato com a nossa, né, literatura, com a nossa temática. E aí, é claro, né? Cabe ressaltar também que nem sempre esse fichamento ele vai ser muito bem detalhado, às vezes ele vai trazer aspectos que não fazem muito sentido, aí a gente tem que ir lá no artigo, tem que fazer a leitura, né, daquele aspecto específico que a gente deseja ter a informação, tem que fazer a verificação, mas com certeza ele auxilia muito, né, a gente a fazer todo esse passo a passo aí da pesquisa. Logo aqui embaixo também, a gente tem aqui o nome do arquivo, né, que vocês podem verificar, e logo abaixo ele tem um Chat with Paper, né? Então aqui, quando a gente clica nesse Chat with Paper, ele abre uma janelinha para gente, então a gente pode meio que conversar com a plataforma sobre aquele artigo, né, que eu fiz o upload ali. Então, a gente faz algum tipo de pergunta e ele traz também para a gente alguns detalhes, né, relacionados ao artigo. Então, isso é bem interessante, isso pode ajudar muito a gente aí no nosso processo de análise, né? Então, pessoal, aí a gente tem aqui na SciSpace também a opção de exportar, tá? Eu circulei aqui também, logo abaixo o botão de upload, a gente tem o exportar. E aí ele dá para a gente a opção de exportar já diretamente para o Excel. Então, a gente não teria o trabalho nem de ficar copiando ali para o Excel. Só que o que que acontece? Para a gente conseguir exportar diretamente para uma planilha de Excel, a gente precisa ter a versão paga. Se não me engano, hoje eu acho que está US$ 8 o mês essa plataforma. Quando eu estava escrevendo a revisão sistemática da literatura, eu fiz o pagamento de um único mês para poder explorar um pouquinho e para poder utilizar a plataforma, né? Então, eu consegui fazer, né, esse download e passar todos aqueles artigos, né, que eu havia pesquisado para o Excel. Então, né, um outro facilitador aí. Então, aí a gente já tem esses artigos todos organizados, né? E aí a gente coloca aí a coluna que a gente desejar, né? Então, o journal, os autores, o ano, o método, os resultados, enfim. Todos os dados que a gente precisa e que, caso a gente deseje, né, a gente consegue ir até essa planilha, fazer uma busca, né, ou fazer uma leitura mais rápida de algum aspecto, de alguma informação que a gente deseja sobre os artigos, né? Então, um dos principais aspectos, né, e um dos principais pontos que a gente discute nas revisões sistemáticas da literatura é, de fato, como que a gente vai reportar isso na metodologia. E aí, como foi dito também anteriormente, né, a gente precisa detalhar
o máximo possível todos os passos, né, que a gente foi traçando no decorrer da nossa pesquisa. E aí eu aconselho a vocês, caso, né, vocês venham a escrever aí revisões sistemáticas de literatura utilizando esse artigo que eu coloquei lá no início da apresentação, a utilizar exatamente esse mesmo quadro, né, essa mesma estrutura que vocês vão ver que lá no artigo mesmo ele traz para gente. Então, vocês colocam lá o passo a passo, né? Então, o primeiro estágio, que é o assembling, né? Então, coloca todas as informações ali da pesquisa de vocês, né? Então, coloca ali a temática, o domínio que vocês, né, estão trabalhando. Ah, eu acho que eu não coloquei aqui. Coloquem, então, o domínio, né, ali a área que vocês estão trabalhando, no exemplo que eu dei para vocês, né? Marketing, education e sustentabilidade. É, as questões de pesquisa, né? Então, para a gente conseguir nortear a nossa revisão sistemática da literatura, a gente precisa também estabelecer algumas questões de pesquisa, né? Assim como a gente já está acostumado a fazer. E aí, então, a gente vai reportar isso aqui também. O tipo, né, de fonte que a gente já discutiu, então eu coloquei, né, somente artigos aí retirados de journals e artigos de revisão foram incluídos. Aí colocar então, né, que foram utilizadas as plataformas que foram utilizadas para que a gente tivesse acesso aos artigos que vão ser analisados nessa revisão sistemática. Então, nesse caso, né, foi o Consensus e a Insightful, essas duas plataformas que nos forneceram ali as pesquisas que a gente está analisando. Então, o período de busca, né? Então, agora em novembro de 2024, se foi utilizado aí algum tipo, né, desses marcadores booleanos, e a quantidade total de artigos que a gente, né, extraiu, que a gente retirou dessas plataformas. E dentro do aspecto, né, do arrange ou da organização, então os códigos que a gente utilizou para organizar esses artigos, né, então os antecedentes, as dimensões, e os resultados, o framework, né, que a gente utilizou, então fazer a citação dos autores, os tipos ali, os critérios de inclusão e de exclusão também, e também informar os artigos que foram excluídos. E por fim, né, esses métodos aí de análise, de avaliação. Então, no caso desse artigo que eu estou dando de exemplo, né, foi feito mesmo uma análise aí de conteúdo, uma análise mais descritiva, aí utilizando códigos mesmo, né, de organização. Foi feito também uma proposta de agenda de pesquisa baseada nos gaps, né, identificados pelos artigos que foram analisados. E, finalmente, né, aí a convenção de reportar esses dados, né, por meio de discussões, de sumários, de figuras, de modo geral. Então, eu falei que eu recomendo, né, para vocês utilizarem essa tabelinha aqui, até para vocês conseguirem visualizar de uma forma mais clara todo o passo a passo que vocês estão adotando na revisão de literatura de vocês. E aí, uma vez que vocês conseguirem, né, colocar todos os detalhes do passo a passo que vocês, né, estão trabalhando, aí vocês fazem o texto propriamente dito, porque aqui está de uma forma extremamente resumida, né? Então, no texto da metodologia, então vocês vão destrinchar todos esses aspectos, né? E trazer aquela ideia da justificativa, ou das justificativas, né? Que aí já entra nesses, né, nesses aspectos aí que eu trouxe, que são os desafios, né? E, e aí, inclusive, esses desafios, né, eles estão bem relacionados a um retorno que eu tive de um artigo, né, uma vez que os revisores colocaram para a gente poder se atentar a esses aspectos. Então,
realmente, né, são pontos extremamente relevantes e que vale a pena também aí vocês se atentarem muito quando vocês forem escrever aí, né, e fazer as pesquisas de vocês. Então, o primeiro ponto é a gente ter em mente, né, essa questão do gap aí da pesquisa. Então, isso é sempre muito destacado, né? Então, a gente ter clareza, a gente realmente precisa ter clareza. Eu, particularmente, às vezes acho um pouco difícil de ter, de uma forma tão clara, esse gap na literatura, né? Porque sempre existe tanta coisa escrita e, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade mesmo para encontrar onde que está a nossa contribuição e, principalmente, a nossa contribuição teórica, que é o mais importante dentro desse tópico que a gente está discutindo aqui. E a gente trazer também uma motivação mais forte, mais convincente do porquê que a gente precisa, na verdade, o porquê que a gente está fazendo uma revisão sistemática da literatura sobre um tópico específico, né? Então, às vezes, antes de começar a escrever uma revisão, a gente precisa meio que começar a refletir sobre esses aspectos para que a gente já tenha meio que ali um caminho, pelo menos, de justificativa, ou às vezes a gente ter também acesso, e aí até talvez as próprias plataformas, né, aí da inteligência artificial podem nos auxiliar nesse aspecto, né, de verificar aí por que que uma revisão sistemática de literatura sobre a temática, né, de educação, aí, de marketing, aí do tópico da sustentabilidade é interessante, né? Por que que eu preciso me aprofundar e entender sobre essa temática? Por que que é relevante? Então, uma reflexão que vale a gente se perguntar. O segundo ponto, sempre, né, que eu já repeti aqui, o detalhamento e a clareza sobre todos os aspectos relacionados à metodologia. E aí, esse protocolo que eu apresentei para vocês, ele ajuda muito a gente nesse aspecto, de dar o maior detalhamento possível aí, uma estrutura mais organizada para que a gente tenha todo o passo a passo, né, que vai ser seguido. O terceiro aspecto, né? O porquê que a revisão sistemática de literatura é o mais apropriado e não uma outra forma também de revisão. Então, uma vez que eu identifiquei que, ok, esse tema é interessante para se fazer uma revisão, por que a sistemática, né? Porque às vezes não outro tipo de revisão. Então, estudos são perguntas feitas por revisores, né, de periódico. Pessoal, só para a gente começar a refletir mesmo. E por quê, né? Então, eles sempre perguntam o porquê de tudo, né? O porquê das coisas. E por que que a gente escolheu o ADO? Né? Por que que a gente escolheu especificamente aquele framework? E não usou os vários outros lá, né? Que eu coloquei para vocês das perguntas, né? Dos 5W, 1H, ou das teoria, método, e outros aspectos lá que tem um outro framework. Então, a gente trabalhar de uma forma bem forte essas justificativas para que a gente não tenha que ficar revisando e depois voltando aí nesses pontos. E a gente tem em mente também qual que é a contribuição do nosso trabalho, sempre, né? Aí também não só em revisões sistemáticas, mas eu acredito que as revisões, elas precisam desse aspecto da contribuição, principalmente do ponto de vista teórico, já que a gente está trabalhando com um aspecto mais teórico, que a gente está ali tentando propor agenda de pesquisa. é, Então, a gente precisa ter clareza em relação a essas contribuições, principalmente a teórica, acredito em primeiro lugar, e aí também as práticas, né, a social, é, e a gente ter aí cuidado, né, também no sentido de trazer o maior detalhamento possível, também a clareza aí no nosso processo de análise. Então, a gente vai fazer uma análise de conteúdo ali daqueles aspectos, né, que foram encontrados nos artigos que a gente selecionou para a nossa revisão. Então, a gente tentar sintetizar isso da melhor forma possível e às vezes fazer essa análise temática, né, ou essa análise
de conteúdo, apresentando esses resultados também da melhor forma, né? É, então, esses eram os principais aspectos, pessoal, que eu tinha para apresentar aí sobre as revisões sistemáticas, né, da literatura, falar um pouquinho sobre as plataformas. Eu gostaria de saber de vocês, eu vou parar aqui a apresentação, gostaria só de saber de vocês se alguém já utilizou alguma dessas ferramentas, se vocês já tinham visto, alguma delas. Eu estou até com elas abertas aqui, caso vocês tenham interesse, né? A gente pode navegar um pouquinho sobre elas aqui. Eu estou tanto com a Insightful, com a Consensus, estou com a SciSpace também. Se ficou alguma dúvida também, aí eu estou aberta e deixo vocês à vontade aí para fazer comentários, para tirar alguma dúvida. Oi, Tiago? Vanessa. Oi. Oi, 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 Fátima. Eu tenho uma dúvida. Queria saber um pouco sobre o acesso às plataformas de inteligência artificial. Se todas elas, as três que apresentou, são de acesso gratuito ou Uhum. são pagas, ou talvez tem algumas têm um acesso limitado. Mais ou Tá, menos um tá. pouco de dicas Sim, sobre sim. elas, como é que podemos aceder, como é que podemos ter e instalar as plataformas. Uhum. Não, Obrigada. certinho, Fátima, eu que agradeço, tá, a presença, e a pergunta. Todas elas a gente consegue acessar de forma gratuita, inclusive, eu vou colocar aqui para vocês no chat o, o link de cada uma delas, para vocês conseguirem acessar e dar uma olhada aí. E aí, a gente consegue acessar todas elas de forma gratuita, tá, Fátima? Às vezes, algumas delas a gente vai precisar pagar, como foi o caso que eu comentei com vocês da SciSpace, da gente ter acesso a algumas funcionalidades. Então, no caso da SciSpace, por exemplo, para a gente conseguir exportar os arquivos em forma de Excel já pronto, aí a gente precisa ir lá fazer o cadastro e fazer um pagamento, tá? Então, às vezes, para ter algumas funcionalidades a mais, a gente precisa fazer algum tipo de pagamento ali, né? Mas, de maneira geral, não, a gente consegue explorar bastante essas ferramentas sem a necessidade de, de pagar, tá? Então, aqui a Consensus, né, que é aquela que traz aí a ideia para a gente mesmo do consenso. Tem a Insightful, vou colocar para vocês aqui também. E a SciSpace. A SciSpace, que é aquela que traz para a gente lá o fichamento, né? Tiago, você tinha levantado a mão? Olá, oi, boa noite, Vanessa. Obrigado Boa, pelo. Olá, boa noite, eu que agradeço. obrigado aí pela apresentação, ajudou demais. Eu acho que já a gente pulou aí uns degraus aí que a gente vai ter que passar. Você já ajudou a gente a pular eles um pouquinho. A ideia é essa, né, Tiago? É tentar facilitar um pouco esse processo inicial, que é o que a gente às vezes gasta muito tempo, né? E a gente poderia focar mais ali na parte da análise, que é o principal para a gente, né? Sim, com certeza. E, e aí, eu achei interessante porque aí a gente pode usar essas ferramentas não só para usar, fazer uma revisão sistemática, mas para ser um pontapé inicial da nossa pesquisa, né? Então, Com assim, a gente ter certeza. ideias gerais, a gente começar a pesquisar sobre elas. E aí, algumas dúvidas, assim, eu acho que é prática.
A Uhum. pesquisa que você fez foram só em palavras em inglês ou também em português eles fazem a tradução? Tem, aí aparece o referencial, as referências em português, se eles dão essa saída de artigos em português? Essa é a primeira pergunta. Eu já vou emendar as outras. Aí depois. Aham. A outra é se eu acho que é uma coisa muito nova essa questão não é tão nova, mas já utilizar a inteligência artificial na pesquisa, né? E aí quando a gente vai publicar, você ainda não tem uma padronização de como citar isso. Você já Uhum. cita essa utilização das inteligências artificiais, você faz um parágrafo explicando a utilização específica da inteligência artificial, como que foi usado, se já tem essa padronização de como a gente fazer referência a essa utilização da ferramenta nos nossos artigos. Aham. E eu acho que é isso. Tá. Não, perfeito, Valeu, obrigado. perfeito. Eu que agradeço. É, então, a primeira pergunta que você fez, geralmente eu tenho feito as pesquisas, né, e principalmente essas buscas, mas utilizando palavras-chave em inglês. E aí, por quê? Assim, primeiro porque geralmente as plataformas elas já têm o idioma inglês ali como principal, né? Então a gente já vai ele direto, trabalha direto na fonte, digamos assim, do idioma que elas trabalham. E eu tenho tentado também, né, trabalhar aí com esses artigos diretamente no idioma inglês para não precisar traduzir depois quando for enviar para publicação. Mas isso não é uma questão, né? Se você quiser fazer a busca, pelo menos na SciSpace, eu sei, né, afirmar que você faz a pergunta em português, mas ele traz para você uma resposta relacionada à pergunta que você fez em português, mas ele vai trazer ainda as respostas em inglês. Então, aí talvez seria interessante, né, se for o caso, utilizar o auxílio aí de algum tradutor, às vezes o tradutor da própria página, né, para poder trabalhar de uma forma melhor aí com essa questão do idioma, tá? Ele, Mas é bem flexível, então é bem possível a gente trabalhar aí com português. mas tem saídas de artigo em português? Ele Ah, dá referencial? não, não, Não. que eu me lembre, não, eu não tive acesso a nenhum. Não tive acesso, realmente, não. Que eu me lembre, não. É, E aí, o outro ponto, né, que você mencionou, que na verdade é extremamente interessante e relevante também, que foi um aspecto que eu fiquei, que me gerou muita dúvida quando eu estava fazendo essas pesquisas, escrevendo, né? Porque às vezes a gente quer continuar no que a gente está acostumado. Então, será, né? Eu vou fazer mesmo, conduzir a minha pesquisa ali no Scopus, no Web of Science, que já é o padrão, digamos assim, né? Mas, de modo geral, as revistas, né, os periódicos, elas têm sido um pouco mais abertas a aceitar, né, esse tipo de pesquisa mesmo e de uso dessas ferramentas, porque acho que não tem mais volta, né, pessoal? Elas estão aí para poder auxiliar e não somente na pesquisa, mas em todas as outras áreas. Então, se elas podem nos auxiliar, por que não utilizá-las, né? E aí, Tiago, o que eu falo, né, para você e para todos os outros que estão aqui presentes também, é que a gente tem que reportar tudo o que a gente fez dentro da plataforma. Então, a gente pode sim reportar e a gente vai falar que utilizou. Por exemplo, nesse caso que eu dei para vocês, eu coloquei lá na metodologia que eu utilizei a Consensus e que eu utilizei Insightful. Aí eu tentei, né? Eu pelo menos eu fiz a tentativa de justificar por que que eu utilizei cada uma delas. Então eu trouxe aquela ideia do artigo seminal, né? Então, a plataforma Insightful, ela me traz a possibilidade de pegar artigos relevantes a partir de um artigo seminal. Então eu utilizei essa plataforma, né? A Consensus, ela me traz ali os principais, né, as principais pesquisas também e me dá a ideia de consenso dentro da temática. Então, a gente precisa, às vezes, usar um pouco mesmo até da nossa criatividade, sabe? Para tentar justificar e para tentar convencer, né? Eu acho que é muito importante
a gente conseguir, primeiro, né, claro, ser transparente no processo ali, no procedimento que a gente adotou para poder fazer a revisão e o método, mas principalmente ser convincente, tá? Então a gente precisa de uma justificativa. A gente vai citar, mas a gente precisa de uma justificativa do porquê. Esses pontos que eu coloquei para vocês aí dentro dos desafios são alguns aspectos que alguns avaliadores trouxeram para um artigo que eu enviei uma vez, só para vocês terem uma noção. E aí eles questionam justamente, eles questionaram um pouco com relação a isso. Então, isso, aí eu não sei se já tem um pouco a ver com com cada revisor, com cada avaliador. Então, eles perguntaram, mas por que, ele mesmo eu tentando justificar, eles ainda perguntaram, por que não a Scopus e a Web of Science? Então, eles fizeram essa pergunta. Então, às vezes é um pouco difícil a gente convencer as outras pessoas de que a gente está utilizando essas ferramentas para quê? Né? Ou por que elas e não outras? Então, esse é um desafio que talvez a gente vai ter, não no sentido de não poder utilizar as ferramentas da IA, mas por que utilizar uma e não outra? Porque eu trouxe três aqui para vocês, mas a gente tem hoje, assim, uma infinidade que eu não conheço muito sobre, né, sobre essas ferramentas de maneira geral, tive contato mais com essas três e ainda assim não, né, não tive tanta profundidade ainda, mas a gente tem uma infinidade de ferramentas hoje. Então, acho que o nosso principal desafio vai ser essa questão da justificativa mesmo, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, né, as suas perguntas, mas é muito nesse sentido. Não, respondeu sim, obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Pessoal, tem mais algum comentário? Alguma questão? Não? É, Vanessa, Oi, Érica. oi, tudo bem? Boa noite. Obrigada, Boa viu? noite. Tudo bem? Obrida a você pela presença, Érica. A minha pergunta, na verdade são duas, acabou que eu entrei um pouquinho depois, eu não sei se você falou se vai disponibilizar ou não os slides. E a Aham, segunda posso. pergunta, ai, que legal, que bom. A segunda pergunta é em relação à condução do método, né? Uhum, Eu pergunto porque, às vezes, quando a gente vai pesquisar artigos, né, de revisão sistemática da literatura, a gente entende que o pesquisador foi, pesquisou nas bases, retornou aqueles resultados e analisou aquilo. Mas você trouxe um artigo, né, no qual você se baseou. A minha uhum. pergunta, assim, em relação a essa condução do método, o que tem de diferente desse que você explicou para outros, né, que poderiam ser, por exemplo, um diferencial para a gente chegar a utilizá-lo? Tá. Então, na verdade, esse artigo que eu me baseei foi um pouco no sentido da justificativa para poder utilizar uma das ferramentas da inteligência artificial, tá? Então, assim, primeiro eu fui explorar as ferramentas da IA. Então, eu comecei lá com a Consensus, né? Eu fui lá na Consensus para poder entender um pouco sobre a temática e ver o que estava sendo discutido, o que estava sendo falado sobre aquele tema que eu gostaria de pesquisar. E aí, lá dentro da Consensus, retornou para mim um artigo, né? Que depois que eu fiz a leitura ali, eu vi que era um artigo importante para a área. E aí eu fui lá na Insightful, tendo em vista que a Insightful tem exatamente essa proposta de partir de um determinado paper, né, de um determinado artigo e trazer para mim aí esses resultados. Então, essa diferença, na verdade, de método é, na verdade, é uma questão de formas diferentes de busca, que é exatamente aquilo que eu estava comentando com vocês, de quando a gente utiliza Scopus e Web of Science. Então, geralmente, se a gente fosse fazer uma revisão sistemática de literatura sem utilizar IA, a gente iria nessas duas bases. Então, a gente começaria por lá, a gente buscaria ali por meio das nossas palavras-chave, né, da temática que a gente gostaria de estudar, baixaria os artigos e faria ali critérios de inclusão, exclusão,
e descreveria no nosso método, né? Aqui, a única diferença é que eu mudei essas bases de dados. E para mudar essas bases de dados, eu só tentei justificar de uma maneira diferente. Então, aí a minha metodologia, na verdade, ela só vai mudar do ponto de vista de justificativa mesmo. Então, de explicação do porquê que eu escolhi a plataforma Consensus e Insightful ao invés de ir lá na Scopus e na Web of Science, tá? É mais ou menos isso, assim, que você perguntou no sentido da diferença e da metodologia, porque, na verdade, essa metodologia que eu trouxe para vocês, ela é uma proposta de um protocolo, né? E aí eu vou passar, né? Eu vou disponibilizar os slides aí para vocês. A nossa reunião, ela está sendo gravada também, eu acho que, né, ela vai ser disponibilizada depois, lá no, dentro ali do PPGA, né? Do canal. É, E aí, então, aquele artigo que eu apresentei para vocês, lá do protocolo do SPAR 4, ele propõe um protocolo para a gente poder fazer uma revisão sistemática da literatura mais bem estruturada. Então, o método, na verdade, tendo em vista essa proposta que eu trouxe para vocês hoje, é fazer exatamente aquela metodologia ali do método proposto pelo artigo. Então, o passo a passo ele traz para a gente tudo ali. Agora, o que vai ser um pouco mais complicado é a gente justificar cada uma das nossas escolhas. Que aí isso acaba, às vezes, se tornando um pouco mais subjetivo, depende muito da área, depende da temática que a gente está pesquisando. Então, é aí que eu acho que é o nosso maior trabalho, né? Sim, isso mesmo, era essa minha dúvida mesmo de justificativa do método, de condução do método, né? Porque acaba que cada pesquisador escolhe como vai fazer, como vai seguir, e eu não Exato. conhecia até então. Então, é por isso que eu queria ter conhecimento, justamente para ver se teria viabilidade de uso, né? Uhum. Não, é exatamente isso mesmo. Aí eu vou passar também junto com, acho que vocês já devem ter tido, né, quem teve interesse já deve ter pesquisado, mas de toda forma eu vou passar também para vocês o artigo, o arquivo, né, desse artigo que eu indiquei para vocês, junto com o arquivo da apresentação, tá? Aí eu passo os dois para vocês também. Mais algum comentário, pessoal? Mais alguma questão? Não? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero, né, que eu tenha conseguido aí contribuir um pouco. A proposta, né, desse mini curso foi trazer mesmo de uma forma mais breve, né? Eu acho que se a gente fosse aprofundar muito em cada uma das plataformas, aí a gente teria que ter aí outros encontros, até porque fica um pouco cansativo, né? A gente fazer isso de uma forma muito prolongada. Então, foi trazer para vocês aí um panorama geral da revisão sistemática, desse protocolo. Eu não conhecia, né? Nem no doutorado eu tive acesso a esse protocolo, então eu achei muito interessante porque ele ajuda a gente a se basear em alguma coisa mais sólida, né? Então, isso ajuda a gente a publicar, que no final das contas é o que todo mundo, né, quer, o que todos nós queremos aí nas nossas vidas acadêmicas. Pessoal, quem tiver por aí, quiser ligar câmeras, bem rapidinho, só para eu fazer um print aqui do nosso encontro, se vocês puderem aí, por favor. Ah, professora Michele, tudo bem? Ah, acho que eles que são que ligaram. Então, vou preparar aqui para tirar foto, gente. Fazer o print aqui. Então, vamos lá, vou fazer. Deu. Pessoal, fiz aqui o print aí do nosso encontro. Muito obrigada pela presença de todos vocês. De novo, né? Espero que eu tenha conseguido aí contribuir um pouquinho.
com essas informações, com essas indicações aí do artigo, das plataformas também da IA, para que vocês possam aí utilizar nas pesquisas de vocês, tá? E qualquer dúvida ou qualquer coisa aí que, né, qualquer questão depois que vocês tenham, é só entrar em contato comigo, tá? Que vai ser um prazer aí a gente trocar ideia com relação a esses aspectos, tá bom? Então, boa noite para vocês e até a próxima, tá bom? Obrigada, gente. Tchauzinho. Tchau, tchau.